Mensageiro de Deus ao seu coração. Então ouviremos o nosso irmão Alex Marinho. Bom dia, Guaraciaba do Norte. Eu quero cumprimentar a todos com a doce paz de Cristo Jesus. Amém? Eu gostaria de, nessa oportunidade, dizer o quanto eu estou feliz por poder ministrar a palavra de Deus para a minha cidade, para a cidade de Guaraciaba do Norte. Eu gostaria de, nesse momento, pedir a sua atenção por alguns minutos. Talvez uns 20 minutos é o suficiente para você absorver. Talvez uns 20 minutos é o suficiente para você entender aquilo que Deus tem a tratar contigo nesta manhã. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo 19, versículo de número 9, e também o versículo de número 10. E disse Jesus: hoje a salvação chegou na tua casa. Versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Glória a Deus. Somente esses dois versículos, para que a gente possa estar meditando na palavra de Deus. Rapidamente, se você puder dar ouvido à palavra do Senhor, 20 minutos é o suficiente para resolver o problema da tua vida com Deus na eternidade. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui nesse momento. Se você ler por completo esse texto de Lucas capítulo 9, a partir do versículo 1, você vai perceber um detalhe bem interessante no primeiro versículo. Você vai perceber um detalhe interessante no primeiro versículo. E tendo Jesus entrado em Jericó. E tendo Jesus entrado em Jericó. Jericó, nesse contexto, para a mensagem de hoje, é símbolo da humanidade, é símbolo do planeta Terra que nós estamos vivendo. Jericó era uma cidade desprezível. Jericó era uma cidade que foi até mesmo no início amaldiçoada. Jericó era uma cidade que as pessoas não davam valor, símbolo da humanidade caída que nós estamos vivendo hoje. Mas o interessante nesse texto é que Jesus, o Filho de Deus, entrou em Jericó. Veja, eu me lembro de João capítulo 1, versículo de número 14, que diz que o verbo, chamado Jesus Cristo, irmão Lidomar, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então não importa se a humanidade está caída, não importa se a humanidade está caminhando de mal a pior, como estava Jericó. O que importa nesta manhã é que Jesus se fez carne, irmão Célio, e entrou nesta humanidade. Para quê? Para resolver o problema da humanidade com relação a Deus. Eu quero que você entenda nesta manhã que o mesmo texto que está dizendo que Jesus entrou em Jericó é o texto que está dizendo, ele entrou, mas ele ia passando, irmão Carlos Marinho. Por que que ele ia passando? Porque esse lugar não é lugar de morada eterna de Jesus, não. Jesus só veio para a terra, Jesus só entrou em Jericó, ou seja, Jesus só se fez carne entre nós, irmão Milcerlângelo, para resolver o problema da humanidade, porque o lugar da humanidade que se volta para Jesus é o céu, o lugar de Jesus Cristo, o lugar da onde ele veio.
meio. Então perceba uma coisa: Jesus entrou na humanidade, irmão Lidomar. Jesus pisou os pés neste planeta. Para quê? Para resolver o problema dos homens. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você não pode perder tempo. Sabe por quê? Porque assim como ele entrou, ele está passando. Ele está passando. Eu estou dizendo para alguns aqui: você não pode perder tempo, porque da mesma forma que ele entrou, ele não é daqui, ele está passando. Ele está passando. Eu quero que você entenda algo aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Havia ali em Jericó, na humanidade caída, o símbolo de Jericó que eu estou pregando aqui hoje, um homem chamado Zaqueu. A Bíblia está dizendo para nós que Zaqueu percebeu que aquele homem que ia passando não era um homem normal. Zaqueu percebeu que aquele homem que ia passando, Jesus Cristo, não era um homem como os homens comuns sobre a face da terra. Zaqueu tinha um problema muito grave. Zaqueu, ele era rico, isso não é nenhum problema, mas o problema de Zaqueu é que ele era mal visto pela sociedade. Ele era um publicano, ele era cobrador de impostos, e naquela época, um cobrador de imposto, um publicano, era alguém desprezível pela sociedade. E isso me faz entender e dizer para você que Zaqueu não tinha paz, que Zaqueu não tinha felicidade no seu coração. Zaqueu tinha dinheiro, mas o dinheiro não comprava paz para Zaqueu. É exatamente o que acontece hoje. Você pode ter um carro bom, você pode ter uma casa boa, você pode ter dinheiro no bolso, mas se você não tiver um encontro com Jesus, a verdadeira paz não mora dentro de você. Por quê? Porque o teu dinheiro pode comprar uma casa boa, mas ela não pode te dar um lar de verdade, uma esposa, uma família de verdade. O teu dinheiro pode comprar remédio, mas o teu dinheiro não pode comprar a tua saúde. O teu dinheiro pode comprar pessoas, mas o teu dinheiro jamais compra a tua entrada no céu, jamais compra a tua salvação no céu. Glória a Jesus. Zaqueu, se Jericó é o símbolo deste planeta, Zaqueu é o símbolo da humanidade. Zaqueu percebeu que passava um homem diferente. Parece-me, me dá a entender aqui na mente, que Zaqueu sabia, apesar do seu sofrimento, apesar da sua angústia, apesar do dinheiro no bolso, mas não ter felicidade, parece-me que Zaqueu entendia. Isaías capítulo 9 e o versículo 6: e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E Zaqueu entendia, ele também é príncipe da paz. A paz que Zaqueu procurava, ele viu naquele homem meigo passando nas ruas de Jericó. Parece-me que Zaqueu também entendia Mateus capítulo 11 versículo 28, quando diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, cheios de fardo, e eu, Jesus está dizendo, eu vos aliviarei. Parece que Zaqueu estava enxergando Lucas capítulo 2 versículo 9 até o 14, quando o texto por completo diz: o Senhor é o Salvador, e ele, Jesus, ele traz paz entre os homens, ele traz paz entre a humanidade. Parece que Zaqueu estava lendo esse texto, parece que Zaqueu percebeu naquele Jesus que quando ele caminhava, a paz caminhava com ele, que quando ele passava, a brandura passava com ele. Zaqueu estava entendendo que quando aquele homem passava, ele sentia que aquele homem poderia resolver os seus problemas. Mas uma coisa diferente do que muitos de nós estamos vivendo hoje é que Zaqueu percebeu que aquele homem Jesus, ele ia passando. Zaqueu percebeu que ele não iria ficar o tempo todo em Jericó. Amigo, ouvinte da palavra de Deus,
nós chegamos até aqui, esta praça pública, talvez lhe atrapalhando, entre aspas, por 20 minutos dentro dessa palavra, para dizer para você: perceba que Jesus está passando, perceba que o Evangelho está passando na tua rua, perceba que nós não vamos ficar aqui nessa terra. Essa terra é passageira, o máximo que alguém consegue viver são 70 anos. Do que passar disso é só canseira, fadiga, insônias e tantas doenças do corpo. Mas nós chegamos aqui para dizer para você: Jesus está passando, Jesus está passando. E quando Ele passa, Ele levanta o caído. Quando Ele passa, Ele dá paz ao aflito. Quando Ele passa, Ele resolve o problema da humanidade com o seu meigo amor e sua salvação. Aleluia! Bendito Deus! Zaqueu percebeu que Jesus ia passando. Pastor Carlos Alberto. Zaqueu percebeu que Jesus, ele ia passando, e ele viu que algo diferente estava sobre Jesus. E Zaqueu fez a diferença e fez o que muita gente hoje não consegue fazer. Primeiro, perceber que Jesus está passando pela humanidade, salvando aqueles que desejam entregar sua vida para Ele. Mas também a maioria da humanidade, quando está passando por problemas, quando está passando por lutas, quando está sem paz dentro de casa, sabe o que é que ele faz? Ele vai querer resolver seus problemas num boteco enchendo a cara de cachaça. Ele vai querer resolver seus problemas traindo a sua esposa. Ele vai querer resolver seus problemas se prostituindo. Ele vai querer resolver seus problemas mergulhando ainda mais nos mesmos problemas, porque o pecado é o maior problema da humanidade. Mas eu quero nesta manhã dizer para você: faça como Zaqueu, enxergue que Jesus pode resolver o teu problema, por pior e mais difícil que você possa imaginar. Zaqueu disse: eu quero ver quem é esse Jesus. Eu quero saber quem é esse Jesus. O texto, versículo 3 está dizendo: então ele tentava ver quem era Jesus. Pastor Carlos Alberto, se a humanidade fizesse como Zaqueu, se a humanidade mergulhada nos seus pecados fizesse como Zaqueu, tentar saber quem é Jesus, quem é esse Jesus, quem é esse Jesus, eu digo para você, em nenhum milímetro da tua vida você iria se arrepender. Sabe por quê? Porque a palavra está dizendo que Zaqueu não se arrependeu. Zaqueu nunca se arrependeu. Apesar de ter dinheiro, não tinha paz. Teve um encontro com Jesus e descobriu que Jesus valia mais do que dinheiro. Jesus vale mais do que dinheiro. No versículo de número 4 você vai ver que Zaqueu tomou uma atitude. Ele correu, subiu numa árvore e disse: vou ficar quietinho por aqui para ver quem é esse Jesus, porque Jesus está passando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você procura Jesus com sinceridade, fica tranquilo, Jesus vai te encontrar, Jesus vai te buscar. Zaqueu estava em cima de uma árvore, quietinho, dizendo: eu só quero saber quem é esse Jesus. Lá vem Jesus acompanhado por uma grande multidão. E quando Jesus ia passando, acompanhado por uma multidão que teve encontro com ele, Jesus para e sentiu a sinceridade de um homem que estava lá em cima de uma árvore. Ninguém disse para Jesus que Zaqueu estava lá em cima, irmão Lindomar. Ninguém disse para Jesus que Zaqueu estava lá em cima. Mas Jesus, ele sonda o teu coração. Ele sabe quando você procura ele com verdade. Quando você procura ele com verdade, olha o versículo 4, ele para e olha para você.
Se Zaqueu tivesse ali como mais um curioso, ele iria passar direto. Mas ele estava ali com verdade, evangelista Jairo Machado. E quando o homem está com verdade, Jesus para, olha para ele e diz o seguinte: você está me procurando para resolver teus problemas? Sim, Senhor, estou. Pois desce depressa, porque hoje me convém morar na tua casa. Hoje me convém entrar na tua casa. Amados, quero dizer para você, amigo ouvinte do Evangelho, se você parar, entregar sua vida com Jesus de verdade, eu trago uma boa nova do Evangelho: Jesus vai morar na tua casa. Jesus vai te fazer o homem mais feliz da terra. Jesus vai te fazer a mulher mais feliz da terra. E por fim, Ele te dará a vida eterna, que é o mais importante para cada um de nós. Como Zaqueu, você precisa fazer tudo o que o homem precisa fazer. É reconhecer que é um pecador, é reconhecer que precisa de Deus, é reconhecer que precisa de Jesus. E olhe para cá e preste atenção: tomar uma atitude. Se você não tomar uma atitude de procurar Jesus, Jesus não vai te encontrar. Não é porque ele não tenha poder, é porque o homem precisa se mover em direção a Deus. Porque ele está dizendo: ele já se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, para que o homem pudesse perceber que ele está passando em Jericó, que ele está passando aqui na humanidade, que ele está passando aqui para fazer dessa humanidade uma humanidade plena na eternidade no céu com ele. Eu quero encerrar aqui esta mensagem trazendo a conclusão desta palavra ao teu coração. O homem precisa tomar uma atitude. Qual é a atitude? Descer depressa. Qual é a atitude? Descer depressa. Talvez o teu dinheiro não esteja te impedindo de você descer para procurar Jesus. Talvez o teu orgulho está te impedindo de você descer para procurar Jesus. Talvez aqueles que criticam estão lhe impedindo de você descer, se humilhar para procurar Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você descer, Jesus vai te abraçar. Se você descer, Jesus vai entrar na tua casa. Se você se humilhar, se arrepender dos seus pecados, eu lhe garanto, porque ele fez com Zaqueu, ele vai fazer com você. Ele vai perdoar os teus pecados e te dar razão de viver. Já vou encerrar. Quando a gente se entrega para Jesus, quando a gente desce como Zaqueu, olha o que acontece: a humanidade vai criticar a cada um de nós. Ou você pensa que tem gente que agora não está criticando aqui vários crentes que estão aqui na praça? Você pensa que não tem gente aí dentro do comércio achando graça da gente? Você pensa que Zaqueu se preocupou com isso? Ele disse: a zombaria dos homens não se compara com o perdão de Deus para a minha vida. A zombaria dos homens não há de medir, não há de se comparar com a graça da salvação dentro de mim. É por isso que nós não estamos preocupados se você está rindo, se você está achando graça, se você está zombando. Nós estamos preocupados com a tua alma, porque Jesus está passando. Jesus está passando. Jesus está passando e vai arrebatar aqueles que, como Zaqueu, entregar a sua vida para Jesus. Glória a Jesus, aleluia, Deus. Aleluia. A zombaria dos homens não se compara ao perdão de Deus. E aí disseram: agora é crente. Zaqueu Jesus entrou na casa dele, agora só quer andar com Jesus, agora só quer comer com Jesus, agora na hora que levanta só vai falar com Jesus, agora está carregando uma Bíblia porque só pensa em Jesus. É desse jeito. Quando Jesus entra, a gente só pensa nele, a gente só vive para ele, a gente é apaixonado por ele, a gente ama ele. Quem ama Jesus aqui nessa praça? Quem ama Jesus aqui nessa praça? Quem é abraçado por Jesus aqui nessa praça? Glória a Jesus, aleluia. Aleluia! É exatamente assim. Quem entrega a vida com Jesus, ele vai viver por Jesus.
Jesus viu o arrependimento sincero no coração de Zaqueu. E quando há um arrependimento sincero, presta atenção, vou encerrar agora. Ele diz: hoje veio salvação para a tua casa. Eu peço que a igreja feche os olhos, se puder, eu vá adorando a Deus. Aleluia. Hoje veio salvação para a tua casa. Quando Jesus vê um homem arrependido dos seus pecados, ele está dizendo: tem salvação para a tua casa. Tem salvação para a tua casa. Tem salvação para a tua casa. Por quê? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdidos. Muitos de nós que estamos aqui nessa praça vivíamos como Zaqueu, vivíamos como você, perdido nas drogas, no lamaçal do pecado, nas